Estimados irmãos e irmãs, no deserto da Quaresma, a que somos chamados neste tempo de preparação para a festa da ressurreição do Senhor, que havemos de celebrar de hoje a 15 dias no domingo de Páscoa, este dia surge como um verdadeiro oásis, no meio da aridez deste tempo de penitência, de jejum, de oração e de esmola. Este dia surge como uma torrente, um manancial enorme das águas abundantes. Este dia surge como primavera que rompe o gelo do inverno. Este dia surge como um dia em que Deus acaricia o seu povo, o povo de Santo Antão. Deus está no meio de nós. Celebramos hoje o sagrado Lausprene, este louvor contínuo que este povo, unido ao longo de todo o dia, quis render ao seu Senhor, ao Santíssimo Sacramento. Mas, para além disto, celebramos também o quinto domingo do tempo da Quaresma. E a liturgia da palavra fala-nos de uma coisa muito simples, as três leituras, de passagem. Passagem da morte à vida. Assim, meus amigos e meus irmãos, esta ressurreição de Lázaro que acabamos de escutar é anúncio, é prelúdio da ressurreição de Cristo que já se aproxima. Na primeira leitura, a ressurreição aparece como um evento histórico, isto é, onde o povo sai do exílio para a vida da terra prometida, da terra de Israel. Na segunda leitura, São Paulo apresenta a ressurreição como o evento espiritual, isto é, uma verdadeira passagem da vida do pecado à vida da graça, à vida em Cristo. E o Evangelho apresenta-nos um evento pessoal, isto é, corpóreo, quando Lázaro sai do túmulo da morte, ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Os três textos, assim, apresentam três dimensões da morte. Há uma morte física, o Evangelho, há uma morte espiritual, na segunda leitura, e há uma morte simbólica. Ezequiel, na primeira leitura, fala da morte como um ir contra a esperança. São Paulo fala da morte como um desaparecer do amor. E o Evangelho fala da morte como morte da fé na ressurreição. Para a Bíblia, a morte não é uma realidade apenas e só física. É muito mais do que isto. É muito mais complexo. É uma dimensão muito mais articulada e variada. Ou seja, a morte deve ser entendida nos vários hábitos próprios da existência humana. Ezequiel fala da morte de uma comunidade. O povo estava no exílio, perdera a esperança, não tinha já quase ligações nenhumas à terra. A terra prometida era um sonho, um desejo. E Ezequiel fala-nos da passagem de uma morte simbólica, digamos assim, mas da passagem desta letargia, desta gente sem esperança, sem futuro, sem horizonte, para o lugar da terra. A esperança aparece aqui então como uma responsabilidade comunitária, como obra de verdadeira abertura ao futuro. Aqui aparece a possibilidade de ressurreição, de uma forma simbólica, isto é, uma comunidade que estava desesperada e, voltando à terra, assume e retoma o vigor anterior. São Paulo, por seu lado, fala de uma morte espiritual. Quem está no pecado, como diz São Paulo, morre. Quem se fixa em si mesmo, na autorreferencialidade, quando o homem se fecha em si mesmo, quando dá lugar à tirania do ego, a ressurreição torna-se uma coisa impossível. Mas quando nos abrimos ao outro em Cristo, quando de alguma forma pomos fora de nós o egoísmo,
O nosso coração deixa de ser um sepulcro que nos come e nos consome, mas passa a ser um sepulcro vazio, de onde sai vida e vida em abundância. Já o Evangelho fala da morte física. De facto, um amigo de Jesus morreu. Diz o Evangelho que foram avisar Jesus, dizendo: Senhor, o teu amigo está doente. E depois Jesus sabe que ele morreu. Morre alguém. A morte de um amigo de Jesus é aquilo que nos aproxima tanto dele. Jesus é profundamente humano. E Jesus experimenta aquilo que é a experiência dolorosa de perder alguém próximo, de perder alguém que nós gostamos e que nós amamos, que é nosso amigo. Na verdade, amigos caríssimos, quando nos morre alguém nestas circunstâncias, morre também um pouco de nós. Quando morre um pai ou uma mãe, morre um pouco de nós. Quando morre um amigo próximo, morre um pouco de nós, e por aí adiante. Portanto, a morte é uma experiência dolorosa de perda, e Jesus sente isto. Esta experiência da morte faz-nos experimentar que é o amor que faz a ponte entre esta vida e a vida junto de Deus. E aqui a fé tem um lugar fundamental. A fé torna-se um lugar de ressurreição. Vejamos o diálogo entre Jesus e Marta. Acreditas nisto? Sim, Senhor, eu acredito. Portanto, para participarmos da ressurreição é necessário a fé e o amor como força que permite vencer a morte. Ter fé na ressurreição é fazer do amor um lugar onde a morte está ao serviço da vida. É o amor que faz esta passagem da morte à vida. É nele que a pessoa encontra liberdade. Sim, amigos, quem ama liberta. O amor liberta. Santo Agostinho tem uma frase extraordinária: amo, por isso quero que tu sejas. Por isso quero que tu sejas tu. Isto é, amar é querer a vida do outro e não querer o outro para si. Amar é dar lugar ao outro. Amar é também, de alguma forma, ter a capacidade de morrer para nós, para que o outro seja, para que o outro viva, para que o outro ressuscite. O que é que fez Jesus na cruz? Estendeu os braços sobre ela, acolhendo-nos a todos, amando-nos a todos. Por isso liberta-nos do pecado e dá-nos uma vida nova. O Evangelho é então uma autêntica pedagogia do amor ao amor. Aquele que tu amas está doente. Diz o Evangelho: Senhor, o teu amigo está doente. E Jesus vive esse drama da morte. Jesus chora. Aqui vemos o lado profundamente humano de Cristo, que se abeira do sepulcro do amigo e chora. Para Jesus, a morte não é um fim, mas, como ele diz no Evangelho, é o lugar para se manifestar a glória de Deus. Só um amor que saiba assumir a tragédia é capaz de passar da morte à vida. Amigos, o amor liberta. O amor dá vida. Amar é libertar. Repito, o episódio de Lázaro que acabamos de ver é, sem dúvida nenhuma, a antecipação daquilo que nós vamos viver daqui a 15 dias. A ressurreição de Lázaro é já antecipar a ressurreição de Cristo. E esta sim é para sempre. Notemos uma coisa: Lázaro ressuscita, mas para esta vida tornará a morrer. Cristo ressuscita para a vida eterna. E todos aqueles que morrem em Cristo ressuscitam para a vida. Por isso, este Evangelho podíamos resumi-lo numa passagem, numa palavra. Passagem. Passagem de quê a quê? Normalmente, e pelo ritmo da vida, a pessoa nasce, a pessoa cresce e vive, e a pessoa morre. Passa a vida desta forma. Mas em Nosso Senhor a passagem é ao contrário. Passamos da morte à vida, porque passamos com Cristo, fazemos Páscoa com Cristo. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Por isso, passemos com Cristo desta morte à vida e preparemos-nos
com estes últimos 15 dias da Quaresma, pensando que um dia a morte vai chegar, mas se a nossa morte for vivida em Cristo, a morte não é um fim, é apenas e só uma passagem de vida para a vida, feita com amor, porque o amor liberta. E Cristo, amando-nos como nos ama, liberta-nos e dá-nos vida e vida em abundância.